Olá, pessoal do nono período. Vamos dar então continuidade às nossas aulas. Já está no SEI a atividade de vocês dessa semana, da semana do dia 30 de março até o dia 3 de março, de abril, perdão. Alguns, inclusive, já me enviaram a atividade, mas eu estou, né, fazendo esse vídeo para que vocês tenham acesso ao conteúdo, né, à aula do conteúdo. Então, começando a falar sobre esse conteúdo relacionado ao processo do trabalho. A partir de hoje, nós iremos falar sobre as partes e seus procuradores. É um conteúdo bastante parecido com o que vocês já viram em processo civil. Então, eu acredito que não haverá grande dificuldade com relação a isso. Quanto a quem é parte dentro do processo? A parte é quem de fato figura nesse processo, quem é ou é o autor ou o réu dentro desse processo. Então, ou é o demandante ou demandado. Com relação à capacidade de ser parte, nós temos o seguinte: a capacidade de ser parte é a capacidade de você contrair, né, direitos e obrigações na esfera civil. Então, a capacidade de ser parte, ela está muito relacionada aos direitos de personalidade, certo? Com relação à capacidade processual. A capacidade processual é a possibilidade que você tem de estar em juízo. Ou seja, se você não for uma pessoa completamente capaz, ou seja, que você tenha 18 anos, que não tenha nenhum tipo de doença que o incapacite, você tem a capacidade processual, ou seja, você goza dos plenos direitos civis e, para tanto, você tem capacidade de estar, né, de figurar como parte no processo. No entanto, a Constituição Federal, ela traz, a Constituição Federal, o ECA, o Código Civil, eles trazem algumas ressalvas com relação à capacidade processual, tendo em vista que nem todas as pessoas que possuem personalidade, levando em conta que nós adquirimos a personalidade no nosso nascimento com vida, nem todas essas pessoas que possuem capacidade para ser parte, elas possuem capacidade processual, tendo em vista que os menores de idade, os incapazes de forma geral, eles precisam ser ou representados ou assistidos. Na Justiça do Trabalho, a legislação relacionada à questão do trabalho do menor, ela traz que o trabalho só pode ser desenvolvido por uma pessoa a partir dos 16 anos. No entanto, é muito comum que a gente se depare com situações de exploração do trabalho infantil. E uma vez que o trabalho foi prestado, mesmo que tenha sido ilegal, as verbas trabalhistas elas são devidas. Dessa forma, se houver necessidade, o menor ele vai, né, acionar a justiça e dependendo da sua idade, se ele tiver menos de 16 anos, ele vai ser representado pelo seu pai, mãe, Ministério Público, etc. E se ele tiver entre 16 e 18 anos, ele vai ser assistido por seus pais ou um representante legal. Então, quem que exerce, né, tem a possibilidade de exercer a representação ou a assistência? Em regra, os pais, o tutor, o Ministério Público do Trabalho, na falta, né, dos anteriores, sindicato da categoria que esse menor trabalhou, né, o curador, que é aquela pessoa que cuida de uma pessoa maior de idade, mas que é incapaz por algum motivo. Então, são essas pessoas que podem realizar a representação daqueles que não possuem capacidade processual. O artigo 793 da CLT, a respeito do assunto, ele fala o seguinte: a reclamação trabalhista do menor de 18 anos será feita por seus representantes legais e, na falta destes, pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, pelo sindicato, pelo Ministério Público Estadual ou curador nomeado pelo juiz. Então, exatamente a mesma coisa que eu acabei de dizer.
Com relação às partes na audiência e o comparecimento dessas em audiência. A regra é que as partes, né, o reclamante e o reclamado, eles devem comparecer pessoalmente nas audiências, só que a gente vai ver algumas situações em que é possível a representação, a substituição, tendo em vista que tem essa possibilidade na legislação. O empregador, em regra, ele vai se fazer representar pelo seu preposto. O preposto é aquele indivíduo que ele pode ser ou não funcionário da empresa. Muitas vezes ele é uma pessoa que trabalha como preposto, então ele não é empregado da empresa, só que obrigatoriamente ele tem que ter conhecimento dos fatos. Uma vez que esse indivíduo ele vai representar a empresa na audiência, mesmo que ele não tenha presenciado os fatos, a legislação coloca que ele tem que ter conhecimento. E tudo que for dito pelo preposto na audiência acaba vinculando a empresa. Por isso, esse preposto ele tem que ser devidamente orientado. A legislação ainda possibilita que o empregado, caso ele esteja impossibilitado de comparecer na audiência, em razão de uma doença, em razão de estar internado, alguma coisa assim, ele pode enviar um colega de trabalho para evitar o arquivamento do processo. Isso não é uma substituição, não é uma forma de representação. É só mesmo para evitar o arquivamento do processo, principalmente no caso daquela pessoa não ter, né, não estar representada por advogado. Se estiver representada por advogado, é bem mais simples, o advogado junta o documento, né, o atestado no processo e pede, né, a remarcação da audiência. Com relação ao artigo 843 da CLT, fala o seguinte: na audiência de julgamento, deverão estar presentes o reclamante e o reclamado, independente do comparecimento de seus representantes, salvo nos casos de reclamatórias plurimas ou ações de cumprimento, quando os empregados poderão fazer-se representar pelo sindicato de sua categoria. É facultado ao empregador fazer-se substituir pelo gerente ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato e cujas declarações obrigarão o proponente. Se por doença ou qualquer outro motivo poderoso, devidamente comprovado, não for possível ao empregado comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar por outro empregado que pertence à mesma profissão ou pelo sindicato. Então, né, novamente, falando, a CLT até fala em representação, mas não é uma espécie de representação, porque a audiência ela não acontece. Ela é uma forma de se avisar, né, justificar a ausência do empregado, evitando assim o arquivamento dos autos e realizando a remarcação da audiência. O preposto, que fala o artigo, ele não precisa ser empregado da parte reclamada, como eu disse. Pode ser qualquer indivíduo, desde que ele tenha conhecimento dos fatos. Ainda na CLT, nós temos no artigo 844, o não comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da reclamação e o não comparecimento do reclamado importa a revelia, além de confissão quanto à matéria de fato. Aí, nós temos o parágrafo 1º que fala que, ocorrendo motivo relevante, o juiz poderá suspender o julgamento designando uma nova audiência, que é o caso, por exemplo, de uma das partes não comparecerem, principalmente no caso do reclamante, e haver uma justificativa, uma juntada de um atestado, alguma coisa assim, comprovando que ele está impossibilitado de comparecer na audiência. Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar no prazo de 15 dias que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificado. Inclusive, essa questão eu até já comentei em sala com vocês várias vezes, em razão, né, da Justiça do Trabalho impor essa questão ao empregado. Se ele falta na primeira audiência, né, ao reclamante, o processo ele é arquivado e o empregado ele é condenado ao pagamento das custas, mesmo que ele seja beneficiário da justiça gratuita. Se ele não pagar essas custas, ele não consegue propor, né, entrar novamente com a ação, ele fica impedido até que faça o pagamento dessas custas. Esse dispositivo ele foi alterado com a reforma trabalhista e ele tem sido bastante discutido
devido ao fato de colocar essa obrigação do pagamento das custas até mesmo para o beneficiário da justiça gratuita. Muitos doutrinadores acabam entendendo que isso é injusto e enxergam até uma inconstitucionalidade no dispositivo, porque pode, inclusive, inviabilizar o acesso à justiça. Mas, assim, ainda está sendo discutido e o que tem prevalecido é que mesmo o beneficiário da justiça gratuita, se ele falta na primeira audiência, ele pode ser condenado, sim, ao pagamento das custas, e o pagamento das custas é essencial para que ele consiga ingressar com a ação novamente, caso ele tenha interesse. Continuando, o parágrafo 4º fala que a revelia não produz o efeito mencionado no caput, ou seja, não gera confissão da matéria de fato, se o reclamado, havendo pluralidade de reclamados, algum deles apresentar a contestação. Então, se houver vários reclamados na ação, a gente tiver uma litispendência no polo passivo, um litisconsórcio no polo passivo, se um desses reclamados contestar, essa contestação já serve para todos. Se o litígio versar sobre direitos indisponíveis, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato, as alegações de fato formuladas pelo reclamante forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante nos autos. Então, a Justiça do Trabalho tem entendido que, mesmo que o reclamado ele deixe de apresentar contestação, se houver mais reclamados na ação, houver um litisconsórcio, um deles apresentando a contestação, serve para os próximos. Se a petição inicial ela não estiver acompanhada de algum documento obrigatório, por exemplo, a procuração, o fato da parte contrária não ter contestado não vai significar revelia. E também não vai significar revelia se, por exemplo, a empresa não apresenta contestação, só que os fatos alegados na inicial, eles são, assim, muito esdrúxulos, muito absurdos. O juiz, ele vai usar o bom senso. Não adianta colocar na inicial que a parte fazia 10 horas extra por dia, que é impossível, levando em consideração que a jornada já é de 8 horas. Dessa forma, então, se as alegações do reclamante forem muito absurdas, mesmo que o reclamado não conteste, não haverá confissão com relação a essa questão absurda. Vai haver confissão, sim, né, porque os fatos não foram contestados, mas a parte exagerada, o juiz, usando do bom senso e da proporcionalidade, ele vai analisar o caso concreto. E, ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitas a contestação e os documentos apresentados. Ou seja, mesmo que o reclamado ele não envie um preposto, um representante, mas envie o advogado, também não é considerada revelia. Dessa forma, então, o não comparecimento na audiência no caso do reclamante. Se for a primeira audiência, o processo é arquivado e há condenação em custas. Nas demais audiências, o reclamante ele perde a oportunidade de ser ouvido, de produzir provas, etc. Se for o reclamado, acontece a revelia, mas caso não seja apresentado defesa, ou seja, não apresenta contestação, não vai na audiência, o advogado também não comparece, e há a comprovação de que houve a citação válida nos autos. Essa forma de se tratar a revelia do reclamado, ela está cada dia mais parecida com a forma como o assunto é tratado no Código de Processo Civil, tendo em vista que antes da reforma, o fato de não comparecer o preposto na audiência, isso já era considerado basicamente a revelia do reclamado. Então, a reforma ela trouxe aí maior valorização do reclamado, né? Que mesmo que ele não compareça na audiência, não necessariamente ele vai ser considerado revel. Com relação à confissão. A confissão, ela é imposta ao réu ausente na audiência, só que ela é restrita aos fatos controvertidos.
Ou seja, o magistrado ele tem que considerar os documentos apresentados, né, nos autos, a contestação, e ele vai só algum fato que não foi possível haver a contraprova, mesmo com a contestação, é que vai ser aplicada a pena, né, a sanção de confissão ao reclamado. Apresentando a contestação, se todos os fatos forem rebatidos e devidamente comprovados, mesmo que o reclamado não compareça na audiência, como eu disse, não vai ser considerado revel e também não vai ser aplicada a sanção de confissão. Com relação ao empregado doméstico, lembrando que o empregado doméstico ele tem uma legislação própria para tratar desse assunto, tendo em vista as suas peculiaridades. Lembrando que na situação regida em regra pela CLT, o empregado ele trabalha numa empresa e a empresa, obviamente, ela visa lucro. Na situação do empregado doméstico, ele trabalha numa residência e o trabalho realizado na residência não gera diretamente, vamos assim dizer, lucro para o empregador. E muitas vezes esse empregador ele mora sozinho ou é uma pessoa que não é uma família que moram o pai ou a mãe somente, não tem outra pessoa para representar esse indivíduo na audiência. É uma situação diferenciada. Mas a regra é que pode comparecer na audiência qualquer membro dessa família que haja a prestação de serviço. Então, mesmo que o empregador, de fato, a pessoa que está constando na carteira como empregador, não puder comparecer, outros membros da família, qualquer que seja, desde que sejam pessoas absolutamente capazes, pode comparecer no momento da audiência. Com relação à capacidade postulatória. A capacidade postulatória é uma aptidão conferida pela lei aos advogados, que, desde que o indivíduo seja bacharel em direito e devidamente inscrito na OAB, ele conferido a capacidade postulatória, ou seja, a possibilidade de se manifestar representando uma pessoa, uma outra pessoa dentro do processo. Para que seja possível que o advogado represente a parte, obrigatoriamente essa parte tem que assinar uma procuração para esse advogado, para que sejam outorgados os devidos poderes. Essa procuração ela pode ser tanto ad judicia, ou seja, restrita ao ambiente judicial, como ela pode ser ad judicia et extra, também possibilitando o advogado de atuar dentro e fora do poder judiciário, na esfera extrajudicial também. Essa obrigatoriedade de haver uma procuração, mesmo que na Justiça do Trabalho tenha a questão do jus postulandi, uma vez que a parte tenha contratado um advogado, é obrigatória a presença da procuração. E uma vez que essa procuração ela não conste nos autos, ou o advogado ele realizou a audiência de última hora, coisas assim, o juiz ele concede um prazo para que essa procuração seja juntada nos autos, geralmente de 15 dias. E se esse prazo não for cumprido, os atos praticados pelo advogado podem ser considerados inválidos. Com relação à procuração, ela pode ser assinada digitalmente, assim como o restante do processo, por óbvio. O advogado, ele tem a possibilidade de renunciar ao mandato, né? Desde que ele comunique o cliente ou se comunique no processo, né? Informe no processo que ele está deixando a causa. E a partir do momento que o advogado comunica no processo que ele está deixando a causa, ele ainda é responsável por realizar os atos durante mais 10 dias, a partir da notificação. Então, se tiver uma audiência que se manifestar no processo de alguma forma, ele ainda é responsável. Depois disso, o cliente tenha ou não juntado outra procuração, outro advogado no processo, o primeiro advogado ele deixa de ter responsabilidade. Com relação à revogação tácita da procuração, ela ocorre quando o indivíduo ele junta no processo uma nova procuração de um outro profissional e não há nenhum tipo de ressalva
dizendo que vai permanecer no processo os 2 advogados. Se é juntada uma nova procuração nos autos, a ideia é que o novo advogado que sustentará, né, realizará os atos processuais a partir de então. O advogado ele também pode subestabelecer a procuração com ou sem reservas de poderes. Em regra, isso acaba sendo livre, a menos que o cliente deixe expresso na procuração que ela não pode ser subestabelecida. Com relação ao juspostulandi, a regra na Justiça do Trabalho é que é possível o juspostulandi nas varas do trabalho e no Tribunal Regional do Trabalho, ficando o TST, então, alheio a essa regra, ou seja, para atuar no TST em esfera recursal, como, por exemplo, ação rescisória ou algo do gênero, obrigatoriamente vai ser necessário a presença, né, de advogado, que os autos estejam subscritos por advogado. Com relação aos honorários e sucumbência, a Justiça do Trabalho, antes da reforma, ela não tinha essa obrigatoriedade de fixação de honorários de sucumbência. Então, era muito comum que os advogados, ao serem procurados pelos clientes, eles assumissem um contrato de honorários de risco. E ficava estipulada uma porcentagem, que era muitas vezes definida pelo próprio advogado, de quanto, né, por cento que o advogado teria direito caso o cliente viesse a obter sucesso na ação. E não havia possibilidade de ser estabelecida a sucumbência na sentença. Hoje, nós temos essas duas possibilidades. Então, tem a obrigatoriedade do pagamento dos honorários e também tem a possibilidade de fixação de sucumbência. E mesmo que o indivíduo ele seja beneficiário da justiça gratuita, se ele perde a ação, seja reclamante ou reclamado, obrigatoriamente, né, ele corre o risco de ter que arcar com os honorários e sucumbência do advogado da parte contrária. O indivíduo que é beneficiário da justiça gratuita, que ele perde a ação, ele, né, não deixa de ter essa obrigação, então, de arcar com os honorários e sucumbência. Só que se ficar comprovado que ele não tem condições de arcar, o crédito ele fica suspenso por até 2 anos, e caso a situação desse indivíduo mude, o advogado ele pode realizar a cobrança desses honorários, conforme é previsto no próprio Código de Processo Civil. Com relação à CLT, sobre o assunto, ela fala o seguinte, artigo 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que resultar a liquidação de sentença, do proveito econômico obtido, ou não sendo possível mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa. Os honorários serão devidos também nas ações contra a fazenda pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato de sua categoria. Ao fixar os honorários, o juízo observará o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Lembrando que quem fixa esses honorários e a sucumbência é o magistrado, em regra, durante a sentença. Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação. Então, levando em conta que a procedência foi parcial, não pode uma parte fazer compensação da outra, levando em consideração que os honorários é devido ao advogado e as verbas trabalhistas é devido ao trabalhador. Então, ambas as partes terão que arcar cada uma com a sua parcela dos honorários. Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que o certificou, o credor demonstrar
que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado este prazo, tais obrigações do beneficiário. Ou seja, caso a parte seja condenada ao pagamento dos honorários e da sucumbência e for beneficiário da justiça gratuita, não tiver condições de arcar com o valor, esse valor ele fica suspenso, né, não podendo ser cobrado por até 2 anos, e a menos que, por até 2 anos, depois disso ele deixa de ser exigido, e, no entanto, se durante esses 2 anos a parte mudar a sua situação econômica, o advogado pode realizar a execução desses honorários. Quanto à substituição processual, nós temos o seguinte: substituto é aquele a quem a lei confere legitimidade para estar em juízo em nome próprio, mas representando o direito alheio. Nessa situação, na esfera trabalhista, os sindicatos eles podem atuar na defesa dos interesses individuais e coletivos da categoria. Então, é um exemplo, né, da possibilidade de substituição processual. Com relação à sucessão processual, a sucessão processual ela pode acontecer em ato inter vivos ou causa mortis. O inter vivos mais comum acontece na situação do reclamado, em que a empresa é vendida e a nova empresa, a empresa sucessora, ela acaba substituindo a primeira, inclusive nas ações trabalhistas. No caso da sucessão causa-mortis, mortis-causa, é muito comum acontecer o falecimento do empregado, e nessa situação, o espólio ou os herdeiros desse empregado, caso ele não tenha deixado bens, né? Esses herdeiros, eles passam a figurar no polo da ação e vão receber, através de alvará, uma possível verba trabalhista que venha a ser resultado desse processo. Sendo o empregador pessoa jurídica e falecendo algum de seus titulares, não há que se falar em sucessão, tendo em vista que geralmente a empresa tem vários sócios e falecendo um deles, e uma vez que a personalidade jurídica da empresa é diferente da personalidade jurídica dos seus sócios, não tem que se falar em substituição, de sucessão dentro da esfera, incluindo em regra o reclamado. Com relação ao assunto, a CLT fala o seguinte, no artigo 10, o sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, conservada a seguinte ordem de preferência. Primeiro, a empresa devedora, os sócios atuais e, por fim, os sócios retirantes. O sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovada a fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato. Então, nessa situação, uma vez que o sócio deixou de fazer parte de uma sociedade, ele ainda tem responsabilidade com as verbas trabalhistas por até 2 anos, só que tem essa ordem de preferência. Durante esses 2 anos, mesmo assim, ele responde de forma subsidiária, ou seja, a empresa e, primeiro, os sócios sociais, os sócios atuais é que vão responder pelas verbas trabalhistas relacionadas.